Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de Ciências Humanas para o PISM 1. A gente está falando do módulo 2, Natureza e Tecnologias. A gente vai encerrar nosso módulo 2 sobre o assunto, falando sobre os nossos domínios naturais e os recursos hídricos em escala global, nacional e regional. Vamos falar sobre essas atividades socioeconômicas que envolvem principalmente os recursos hídricos, tá? Bom, estudando isso principalmente, obviamente, pensando na sustentabilidade, nas comunidades tradicionais, nos conflitos ambientais e na gestão de recursos naturais. Vou falar um pouquinho sobre pegada hídrica com vocês ainda nesta aula. Então vai ser uma aula um pouco mais longa, porque a gente tem que falar sobre tudo isso ao mesmo tempo para encerrar o assunto. Tá bom? Vamos lá. O que são domínios naturais de fato? É um conjunto formado por clima, relevo, hidrografia, vegetação, que define grandes paisagens naturais. Em escala global, falar rapidamente da diversidade dos domínios, né? A gente tem aqui tundra, taiga, desertos, florestas tropicais, florestas subtropicais, florestas temperadas, savanas, vegetação mediterrânea, vegetação de monções e clima de monções. Então a gente tem uma variedade muito grande de vegetação, clima, que vai gerar para a gente também uma variedade de visões de mundo, variedade de ocupação, de degradação desses ambientes, de utilização desses ambientes também. E a transição para a hidrografia, ela acontece quando a gente olha para os domínios, né? E percebe que além do relevo, a hidrografia também é importante. Né? A formação hídrica dessas regiões também é extremamente importante, obviamente ligado à questão da irrigação local, também da ocupação do território e a utilização disso de forma econômica. Em escala global, os recursos hídricos e seus usos socioeconômicos, eles acontecem numa distribuição, obviamente, desigual. Né? A América do Sul tem 28% de toda a água doce superficial do mundo, enquanto o Oriente Médio enfrenta escassez de água. A gente vai ver aqui no Oriente Médio nós temos 3 rios importantíssimos, né? Que é o Rio Tigre, o Rio Eufrates, onde a humanidade começou com a Mesopotâmia, ali na região do Iraque. E depois nós temos o Rio Jordão, que é um rio pequeno, curto, que nasce nas colinas de Golã, na Síria, hoje dominada por Israel, até chegar no Mar Morto. Então é um rio bem curto, Mar Morto ali próximo à Jordânia, né? Entre Jordânia e a Palestina e Israel ali. Então são poucos rios, são poucas opções hídricas para você alimentar a população, criar agricultura, pecuária, utilizar como fonte de energia. Então é bem escasso, é bem complicada a questão da água por lá. Enquanto aqui no Brasil, por exemplo, se eu não me engano, 17% de toda a água do planeta Terra está aqui conosco, água doce, superficial. Tá? 28% está na América do Sul. Atividades socioeconômicas mais utilizadas, né? A gente tem, aliás, vamos lembrar, as maiores bacias do mundo, né? São as bacias do Rio Ganges, na Índia, Rio Mississippi, nos Estados Unidos, Rio Congo, na África, e o Rio Amazonas, obviamente a maior bacia de todas, nascendo no Peru e entrando no território brasileiro também. Tá? Então não é a maior bacia do Brasil, porque ela não é exclusiva do Brasil, ela nasce na Cordilheira dos Andes e passa pelo nosso país. Tá bom? A gente vai falar de hidrografia brasileira e as bacias de hidrografia brasileiras daqui a pouquinho. Eu vou mostrar inclusive um mapa para vocês oficial do IBGE sobre o assunto, tá? Mas aqui é só um apanhado geral para a gente entender a escala global desse conteúdo, para depois a gente especificar dentro do nosso conteúdo aqui Brasil e pegada hídrica, tá? Que é um termo muito importante que vem sendo levantado nas últimas provas de vestibular aí, que vale a pena a gente dar uma olhada, um carinho para essa questão, tá bom? Então anota aí para depois você lembrar, questão de pegada hídrica, fundamental, tá? Ou conflitos hídricos também é algo bem interessante para a gente ver. Bom, a questão da hidrografia ela é muito utilizada nas atividades socioeconômicas. Quando a gente olha para a agricultura irrigada em áreas áridas, exemplo, Vale do Rio Nilo, lá no Oriente Médio a gente usa aquíferos nos rios ali, que são rios, né, intermitentes ou internacionais. A gente vai ver, por exemplo, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, eles nascem na Turquia. Há um conflito ali, por causa disso, entre Turquia e Iraque, porque a nascente é na Turquia, a Turquia quer represar essa água, inclusive para gerar energia elétrica, e também por questão geopolítica, né? Porque ela passa a represar a água de um país vizinho que nunca foi um país aliado, sempre foram países que tinham uma rusga, o Oriente Médio com a Turquia, tá? Sempre teve um negócio ali meio esquisito entre eles, porque a Turquia, assim, tem horas que se aparenta mais europeia, tem horas que ela quer ser um pouco mais ali da região do Oriente Médio, então ela fica meio no Oriente Próximo ali, ela fica zanzando e ela não agrada nenhum lado nem outro, mas ela tem mais proximidade com a Europa, de fato. E aí,
é uma forma de jogar com o Iraque, ó. Se você me provocar, se você não fizer o que eu quiser, eu travo a água aqui na minha represa, você fica sem recurso hídrico aí embaixo. A gente tá falando de conflito e gestão hídrica, tá? Obviamente, o Oriente Médio passa por suas dificuldades em relação a isso, mas o rio, por exemplo, o rio Yangtze-Kiang, na Ásia também, ali na região do Extremo Oriente, na China, é fundamental para a agricultura e para o abastecimento das grandes cidades da Zona Econômica Especial da China. Indústria e urbanização, os rios na Europa e na Ásia, como eu falei, são fundamentais para a indústria e para a industrialização. Eu moro em Volta Redonda, cidade que tem a Companhia Siderúrgica Nacional, a maior siderúrgica da América Latina, que depende do rio Paraíba do Sul para seu abastecimento, para o resfriamento de maquinário, para o abastecimento das suas máquinas, para também jogar os seus dejetos, né, que ela acaba fazendo, trata parte do esgoto e joga lá. Além disso, tem o Rio Brandão, que passa por dentro da Companhia Siderúrgica Nacional, da CSN, né, é tratado ali numa estação de tratamento antes de entrar na usina mesmo, na porta da usina, e depois ele é jogado dentro do Rio Paraíba do Sul, é um afluente do Rio Paraíba. Tá? Então é parte também da indústria. Lembrando que a bacia hidrográfica mais industrializada do mundo é a bacia do Reno-Ruhr, na Alemanha. Tá? A gente tem a questão da geração de energia elétrica, e aí a gente tem que lembrar hidrelétricas importantíssimas como a Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica em funcionamento do mundo, a usina de Três Gargantas na China, no rio Yangtze-Kiang. No Canadá a gente também tem utilização. No Brasil, obviamente, a gente tem hidrelétricas pra caramba. O que basicamente sustenta a nossa energia, a geração de energia, são as hidrelétricas e as termoelétricas, mas principalmente as hidrelétricas sustentam e mantêm as contas da gente um pouco mais controladas, né? Porque o custo da geração de energia é um pouco mais barato. E a gente tem a maior usina hidrelétrica, né, depois da usina chinesa, que é a usina de Itaipu, binacional, mas é de Itaipu, fica aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Além disso, os conflitos, como eu já citei alguns, né? A gente tem um conflito do Rio Jordão, entre Israel, Palestina e Jordânia, a gente tem um conflito do Rio Tigre e Eufrates em Turquia e Iraque, a gente tem a disputa em torno do Rio Nilo com a Etiópia e o Egito, a Etiópia criando barreiras no Rio Nilo, assim como a Turquia fez com o Iraque, e a importância dos tratados internacionais com acordos, ainda mais ali acordos com o transporte, como o caso do Rio Danúbio, né? O Rio Danúbio que nasce nos Alpes, próximo à Áustria, e atravessa a Áustria, Hungria e vai até chegar na Romênia, tá? Na Moldávia, vai até o Mar Negro, conectando 8 países, se eu não me engano. E aí tem gente que mora num país e trabalha no outro e usa o transporte aquaviário, usa o transporte do rio Danúbio, de um lado para o outro para viver. Tá? O pessoal que mora, por exemplo, na Eslováquia, viaja para a Áustria para trabalhar. Tá? Então o pessoal sai da Eslováquia e vai para a Áustria trabalhar pelo rio Danúbio. Tá? O Rio Danúbio é uma grande via de transporte para a Europa, assim como o Rio Sena também é, assim como o Rio Reno-Ruhr também é, assim como o Rio Volga, que é o maior rio da Europa, que é um rio russo, também é. Tá? Em escala nacional, a gente tem que pensar nos outros rios, né? Os rios que são nossos, que passam pelo nosso território, mas que principalmente aqueles que são nossos. Né? Então, dentro dos domínios morfoclimáticos, a gente entende que a Brisa-Bissau traz as bacias hidrográficas como algo importante, fundamental. Né? Bacia, lá os domínios da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, que é o Mares e Morros, né? Caatinga, Pampas e o Pantanal. Esses todos são importantes quando a gente pensa no domínio climático ter relação direta com os rios. Agora, os recursos hídricos, como eu falei, né, mais de 15%, né, está dentro do território brasileiro. Os principais bacias são a Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai. Lembrando que a maior bacia hidrográfica do nosso país, já caiu isso no Enem, inclusive, a maior bacia hidrográfica do Brasil é a Tocantins-Araguaia, tá? Essa nossa bacia, ela é fundamental, porque ela nasce no centro-oeste e ela vai desaguar em Belém do Pará. Ela vai desaguar lá no Pará. E ela deságua em conjunto com a desembocadura do rio Amazonas. A desembocadura da bacia Tocantins-Araguaia e a bacia amazônica cortam o norte do Pará e formam a ilha de Marajó, a maior ilha continental do mundo, tá? E essa transformação, caminho feito, né, pelo rio Tocantins e pelo rio Araguaia, levam mercadorias, levam toda a nossa produção agrícola do centro-oeste, principalmente ali Tocantins, Goiás, Mato Grosso, via aquaviário, né, via rio, até chegar no Porto de Belém, que é um porto enorme, gigantesco, que leva a nossa mercadoria para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para a Europa, tá? Então, muito do que a gente produz em soja, em carne bovina lá no centro-oeste, acaba embarcando em navios aquaviários, em embarcações pelo rio Tocantins e Araguaia. Temos ali algumas reclusas, né, que fazem a divisão do nível dos rios, até chegar no Porto de Belém. E o legal também é entender que
existe uma parte disso que vai pelos rios da Amazônia, pela bacia amazônica até Manaus, e de Manaus segue para Belém, e ali se encontra toda essa questão da nossa economia agroexportadora ou primário exportadora. Tá? Tem tudo a ver com a nossa economia também. A segunda maior bacia 100% brasileira é a do Rio São Francisco. Nasce em Minas Gerais, então lembra, Rio São Francisco pode aparecer na sua prova do PISM por causa de Minas Gerais. Então nasce em Minas Gerais e vai até chegar na divisa entre Sergipe e Alagoas. Tá? Se eu tiver oportunidade, ano que vem eu trago filmagens do Rio São Francisco para vocês. Estou pensando em fazer uma pequena viagem para filmar partes do Brasil. Vamos ver se eu consigo tocar esse projeto para frente, filmar algumas coisas que a gente fala aqui bastante, traz algumas fotos, algumas imagens, mas eu quero trazer isso em vídeo para vocês no YouTube também, tá bom? Bom, dentro dessas áreas de ocupação, seja do Rio Tocantins, Araguaia, Rio São Francisco, Rio Paraná, Paraguai, Uruguai, Amazonas, tem um destaque muito grande dos nossos dois aquíferos, os dois maiores aquíferos do mundo. O que é um aquífero? Um grande depósito de água subterrânea que foi filtrada pelo solo, foi filtrada pelas rochas porosas e vão sendo acumuladas em áreas que são espaçadas dentro da formação do nosso solo, na nossa formação rochosa. Existem grandes áreas, bacias enormes, e a gente está acumulando água naturalmente. O nosso planeta faz isso de forma natural. Nós temos as duas maiores bacias de água do mundo, que são os aquíferos Guarani e Alter do Chão. O aquífero Guarani a gente partilha aí com Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, tá? Pegando boa parte da região sul do Brasil. E o Alter do Chão pega toda a região amazônica, por baixo de toda a Amazônia, além de todo o ouro, além de todo o diamante, além do petróleo e do gás natural existente ali embaixo, tem esse aquífero que é o aquífero Alter do Chão maior do mundo. O problema é, a gente não pode explorar os recursos minerais dessa região com muita vontade, né, e entregar isso para investidores estrangeiros e maquinários pesados, porque isso pode contaminar a água existente no subsolo. A água fundamental para o futuro. A gente não sabe como o planeta vai funcionar daqui a algum tempo. A gente pode necessitar dessa água, inclusive para manutenção da vida do planeta. Então é bom nem mexer muito ali, né? Tem algumas explorações de minérios por ali, mas não são tão profundos e não são em grande quantidade tão preocupante assim. É preocupante, mas não é tão preocupante assim, porque pra gente escavar isso tudo também tem que destruir toda a floresta amazônica, aí é outro problema gigante também, né? Bom, para além disso tudo, nós temos as hidrelétricas que eu já citei, hidrelétrica de Itaipu, além da hidrelétrica de Belo Monte no norte do Brasil, a agricultura irrigada no Vale do Rio São Francisco, com a fruticultura, principalmente ali na região próxima ao Ceará, pecuária e monocultura no Cerrado, com a pressão sobre rios e nascentes, ali a gente está pensando na utilização dessa água para a irrigação dessas produções e acabando tirando parte dessa água, né, usando parte dessa água para a produção agrícola, a gente vai, boa parte inclusive, né? E a agroindústria da soja no Mato Grosso e no Mato Piba. Mato Piba, já falei para vocês, é matéria de PISM 2, mas a gente tem que falar dele. Mato Piba é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. São estados que produzem muita soja hoje. É a expansão da fronteira agrícola nessa região que estão impactando os aquíferos, estão impactando também a nascente de alguns rios importantes e o próprio leito do Rio São Francisco vai ser utilizado para isso, tá? Nas comunidades locais, a gente tem que pensar que temos povos indígenas, população ribeirinha, população quilombola, que usam bastante dessa água, produção agroextrativista, seja do babaçu, da pesca artesanal, do açaí, tá? E esse povo acaba sendo muito prejudicado por conflitos com fundiários, com, né, grandes proprietários de terra, que gera esse conflito hídrico por causa da terra e da utilização da água, né, no território do povo tradicional, e as questões de sustentabilidade, né, a importância da preservação da vegetação ciliar. A vegetação ciliar é a vegetação de mata ao lado do rio, né, a mata de corredores de mata, que a gente chama de mata ciliar, que ela vai proteger o rio da entrada de dejetos, entrada de terra, né, vai proibir, vai impedir que o rio seja soterrado, que sofra um assoreamento, tá? E a boa parte da mata ciliar já foi degradada no nosso país, infelizmente. Existem leis que proíbem isso, mas existem leis que reduziram o espaço de ocupação na margem dos rios, tá? São matas na margem dos rios. Em escala regional, por exemplo, no Sudeste, na zona da Mata Mineira, nós temos o Rio Paraibuna, o Rio Paraíba do Sul, que abastecem as cidades, grandes cidades industriais, também geram energia para essas cidades. Aqui em Piraí, a gente tem uma empresa, uma represa, né, que gera energia elétrica para nós aqui através de uma hidrelétrica.
Temos a pressão urbana industrial sobre a qualidade da água, pensa no Rio Tietê, no Rio Pinheiros e São Paulo. Reflorestamento de eucaliptos que impactam sobre a disponibilidade hídrica, então esse reflorestamento com eucalipto não é positivo para a Mata Atlântica, que não é um objeto tradicional da Mata Atlântica, e a gente planta porque é mais rápido de crescer e acaba, né, sendo mais favorável para a sombra ou para a troca de energia, mas infelizmente é algo que prejudica e pressiona a questão hídrica. A agricultura do café, do leite e da hortaliça, também uso intensivo desses recursos naturais, e essas questões socioeconômicas. E aí a gente vai para Juiz de Fora. Conflitos entre preservação de mananciais e a expansão urbana e industrial em Juiz de Fora e na região de Juiz de Fora acabam degradando parte da hidrografia local. Já pensando num discurso mais crítico sobre o assunto, a gente tem que pensar que o papel das empresas, do governo e dos indivíduos nos impactos ambientais são fundamentais. E por isso, cabe a nós, indivíduos, cabe aos governos e às empresas, a preservação dos nossos corpos hídricos, dos nossos rios, né? O cuidado em depositar lixo, resíduo, dejeto, entulho próximo a rios, o cuidado de ocupar regiões de matas de galerias ou matas ciliares, né? Que são áreas que estão próximas aos rios, os rios precisam passar por seu período de cheia, vão ocupar essa região. Os dejetos jogados por ali ou a utilização dessas áreas próximas acaba contaminando os rios e prejudicando a qualidade da água, a qualidade de vida desses corpos de água que tem vida dentro deles e que acabam sendo utilizados para o nosso dia a dia, para o nosso consumo, para a nossa utilização mesmo do dia a dia, né? Para não só consumo direto, mas o consumo indireto, que a gente já fala dele já nessa aula ainda, né? Questão da pegada hídrica, que a gente entra agora, além da cadeia produtiva de carne bovina, soja, mineração e hidrelétricas, que gastam muito mais água do que a gente tomando um banho ou escovando o dente de torneira aberta, né? Obviamente. Então a gente vê hoje que os domínios naturais e recursos hídricos estão no centro da atividade socioeconômica de diferentes escalas, do mundo e até mesmo em questões regionais. Também percebemos que há uma disputa constante entre a produção econômica, a preservação ambiental e os modos de vida tradicionais. Os povos tradicionais acabam sofrendo bastante, porque eles não têm como lutar contra os poderes econômicos e dominação de grandes áreas para a produção agrícola. É bom a gente continuar estudando, observando mapas, percebendo, inclusive o mapa que eu vou mostrar para vocês, é o mapa das nossas bacias hidrográficas. Antes da gente falar de pegada hídrica, a gente tem que falar delas, tá? Então vamos lá, bacias hidrográficas do Brasil. Mapa oficial do IBGE mostra pra gente o seguinte: o que tá lá de verde é a bacia amazônica, o tamanho da bacia amazônica. Gigantesca, mas ela não é 100% brasileira. Dá pra perceber na imagem que alguns desses rios não nascem no Brasil. Inclusive, uma das imagens em destaque, né? Principais rios, tá lá, ó. Rio Madeira, Rio Tocantins, Rio São Francisco, Rio Paraná. E lá embaixo, grandão, tem lá Rio Amazonas. E uma boa parte dele no Peru, Amazonas, Pará. Até chegar no Pará para sua desembocadura, ele nasceu no Peru e boa parte dele tá lá no Peru ainda, tá? Bom, continuando, a gente vai ver Tocantins e Araguaia, nesse verdinho mais claro. Depois a gente vai ver a Atlântico Nordeste Ocidental, né? A gente vai ver também a Parnaíba, ali pegando uma boa parte do Piauí, né? Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, de Minas Gerais, até chegar na divisão entre Sergipe e Alagoas, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul. Olha bem ali, a gente está nessa área dentro do Atlântico Sudeste ali, Atlântico Sul, onde a gente pensa no Rio Doce, no Rio Paraíba do Sul. A gente tem a bacia do Paraguai, a bacia Paraná e a bacia do Uruguai, que formam boa parte do Pantanal Mato-Grossense, tá? Então, além de entender essas bacias e observar esse mapa, dá um print nesse mapa, para essa aula, volta um pouquinho para olhar de novo com calma o mapa direitinho, ver o que eu tô falando para vocês sobre esse conteúdo. E aí, gente, entendendo isso tudo, ainda falta um detalhe, que é a pegada hídrica, que é o que eu quis trazer para vocês aqui, porque fala sobre a questão do conflito hídrico, tá? Então, pegada hídrica é algo interessantíssimo da gente observar, quando a gente pega, por exemplo, para entender que de toda a água do planeta, 71% dela está congelada. Desse 71%, 4%... depois desse 71%, ainda tem 4% de umidade do ar, 7% está em lagos e cursos d'água e 18% é depósito subterrâneo. Observando o que sobra de água doce que a gente pode utilizar, né, de água que a gente pode utilizar, é isso. Porque de toda a água do planeta, apenas 3% é água doce. Desses 3%, então, 71% congelado, 18% está subterrâneo, 7% é lago e curso d'água e 4% é umidade do ar. O que é que os animais têm acesso para consumir? O que é que a natureza tem acesso para a fauna?
apenas os lagos e cursos d'água. O que nós, seres humanos, podemos ter acesso? A gente tem acesso de diversas formas à água, mas principalmente o mesmo que os animais, só que a gente consome muito mais do que eles, e a gente destrói muito mais do que eles. Então a gente gera uma escassez hídrica muito grave, né? A água oceânica representa 97,5% que a gente não usa essa água para o nosso consumo, porque ela é uma água salobra, uma água que não dá para a gente consumir. E dentro dos cursos d'água, nós temos... Curso d'água é rio, tá, gente? Nós temos que entender o seguinte: existe curso d'água perene e existe curso d'água intermitente. O perene é aquele rio tradicional, comum, que a gente está acostumado a ver. Rio São Francisco, Rio Amazonas, Rio Tietê, Rio Pinheiros, Rios Paraíba do Sul, Rio Doce. São rios constantes, que correm constantemente, aumentam o seu volume de água, dependendo do regime de chuva. Já o rio intermitente, ele só existe no período de chuva. Ele vai existir bastante na região da Caatinga, tá? Algumas partes do Cerrado também. Em algumas regiões aqui próximas da gente, a gente vai encontrar alguns leitos de rio vazio e que quando chove tá lá cheio de água. Eles dependem exclusivamente do regime de chuva. Então, rio intermitente. O rio perene, ele é constante, ele vai ter o seu período de cheio, o seu período de vazante, sem problema nenhum. A gente tem alguns nomes importantes sobre rio pra gente lembrar, por exemplo. Rio, ele tem a sua nascente e a sua foz. A nascente pode ser chamada de montante e a foz pode ser chamada de jusante. Montante porque ele nasce no alto, né? E jusante que ela tá no final, justa, tá? Então, ali no final, esse rio ele pode ter uma abertura. E se ele abrir no final como um leque, ele tem a sua foz em delta. Se ele cair diretamente no final dele, ele vai em linha reta e segue pro final, ele é uma foz em estuário. Tá acompanhando? Tá pegando? Anota isso aí, volta pra ver com calma, tá? Porque agora a gente vai falar de pegada hídrica. Já passaram os seus 20 minutos, né? A aula, prometo pra vocês que tem menos de meia hora, né? Então, já passaram os 20 minutos só para eu fechar e entender com vocês que bacia hidrográfica é uma região hídrica. Bacia hidrográfica é uma área geográfica onde toda a água que cai da superfície por meio de precipitação, escoamento superficial ou afluente flui para um único corpo d'água. Então, os afluentes do Amazonas fazem parte da bacia do Amazonas. Os afluentes do Rio Paraíba fazem parte da questão aqui do Paraíba. Os afluentes do Rio São Francisco fazem parte da bacia do São Francisco. O rio Tocantins-Araguaia são dois rios grandes, importantes, que tem vários afluentes. Então, bacia Tocantins-Araguaia. É a mesma bacia, porque depois eles se unem e viram um rio só, tá? Bom, lembrando então que vazante e jusante são a mesma coisa que foz, montante e nascente são também a mesma coisa ali. Então, onde o rio nasce pode ser chamado de montante, onde o rio vaza, onde tem a vazante, também pode ser chamado de jusante ou foz, tá? A foz ela pode ser em estuário ou em delta. O rio, quando ele sofre as duas coisas, ele pode ser em estuário ou em delta ao mesmo tempo, inclusive como o Rio Amazonas, é uma foz mista, tá? Isso pode acontecer. As bacias hidrográficas, elas podem ser caracterizadas como arreica, criptorreica, endorreica ou exorreica. Ai, meu Deus, o que é isso? Pô, para aí disso. Tá indo muito forte, muita coisa acontecendo, muita coisa falando. Pera, que já passaram os 20 minutos. Vamos falar aqui. Bacia arreica é aquela que a água não possui um escoamento permanente, ou seja, faz parte dos rios intermitentes, tá? Quando acontece de ter o rio, ela corre e seca. Depois, quando chega no final, ali, ela não vai desembocar em algum lugar, não é constante da sua água. Bacia exorreica e endorreica são as mais comuns. A endorreica é aquela que o seu fim é dentro de um outro corpo d'água ou ela cai num mar, num lago, como o Mar Morto, por exemplo, é um lago endorreico. Ele é um lago que tem a sua saída, não tem saída para o oceano, mas o Rio Jordão cai nele. Então o Rio Jordão tem a sua saída endorreica, ela cai dentro do Mar Morto, e o Mar Morto não tem saída para o mar, não tem saída para o oceano. Então ele é um mar que nada mais é que um lago salgado endorreico. É um lago salgado que não tem saída para lugar nenhum. Ele é só um lago, né? A bacia exorreica é muito comum no Brasil, o corpo d'água ir em direção ao oceano. Então são aqueles que a água flui para fora da bacia, em direção ao mar, ou a grandes lagos, né, e com acesso ao oceano. Essa categoria é mais comum globalmente, mas no Brasil muito comum mesmo, né? E a gente tem a criptorreica, que é aquela que corre para dentro de cavernas, né? Aquela que vai desembocar dentro de uma caverna ou rio que corre por baixo da terra. Isso acontece, isso tem bastante em São Paulo, inclusive tem bastante. Mata ciliar eu acho que tá ok, são as matas no entorno dos rios, né? São as matas que protegem os rios, como os cílios da gente também. Para que a gente possa falar sobre pegada hídrica, eu acho que é um assunto muito importante para a gente tratar nessa aula ainda. Como essa aula já ficou com 25 minutos,
eu quero tratar a pegada hídrica com seriedade com vocês, do consumo indireto da água, pegada hídrica, a gente trata na última aula desse módulo, então, pode ser? A gente fala na próxima aula sobre pegada hídrica para encerrar esse módulo falando com vocês sobre esse assunto super importante, seríssimo, que pode aparecer no seu PISM, mas também pode aparecer no Enem para você, tá? Beleza? A gente se vê na próxima aula. Valeu!